Tem muita gente comprando passagem, comprando hospedagem, mas descobrindo em cima da hora que aquele destino ele exigia visto, vacina e várias outras documentações que você não consegue de última hora. Aí é prejuízo na certa, é perrengue garantido. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como pesquisar gratuitamente a documentação necessária para qualquer viagem, tá? Então, vem comigo. Eu deixei o link do site na descrição, mas no Google é só pesquisar sobre requisitos de viagem. E aqui você vai escolher. Aqui é importante falar. Repare que toda companhia aérea informa os requisitos de viagem para viajar com ela, tá? Exatamente para você não chegar lá e ter problemas de não embarcar. Então, olha só, aqui tem todas as origens e destinos que de alguma forma a Latam é responsável, seja por voos próprios ou voos das companhias aéreas parceiras, tá? Mas, enfim, acontece a mesma coisa com a Copa, acontece a mesma coisa com a Gol, e toda companhia aérea tem os documentos, a sugestão, não sugestão, né? A orientação em relação a quais documentos você deve levar. Quando você digita requisitos de viagem Sherpa, você vai cair aqui, olha, no Join Sherpa, Sherpa Travel Requirements. Você vai clicar aqui, e essa tela que deve aparecer para você, tá? Aqui é importante, esse site é gratuito, não precisa fazer login, nada. Do jeito que está aqui, eu estou acessando da mesma forma que você consegue acessar. Aqui em cima, você deve clicar. Aqui em cima é o passaporte, tá? Então, eu vou colocar aqui o exemplo de quem tem um passaporte brasileiro, que é a maioria das pessoas. Mas se eventualmente você tiver um passaporte italiano, português, ou seja qual seja a sua nacionalidade, você vai colocar aqui qual passaporte você vai usar, qual passaporte está válido para aquela viagem que você está buscando fazer. Aqui é importante colocar se é turismo ou se é negócio, porque quando se trata de visto, o visto para trabalho ele é diferente do visto para lazer. Mas como a maioria das pessoas aqui vai pesquisar para turismo, eu vou fazer a pesquisa para turismo, mas você pode fazer para negócio também, que o resultado vai ser a documentação que você precisa. Aqui eu vou considerar uma passagem de ida e volta. Então vamos lá. Eu estou viajando de onde? Brasil. Tá. Tem a conexão em algum lugar? Tá, eu vou colocar aqui conexão. É, Vamos sem conexão primeiro. Vamos para onde? A gente vai viajar para a África do Sul. Vamos começar mais perto. A gente vai viajar para o Paraguai. Olha só. Legal. Quando? Tanto faz. Vou viajar agora dia 27 e volto dia 30. Tá? Brasil para o Paraguai, sem conexão, uma viagem de turismo ida e volta. Aqui eu vou pesquisar, ver requisitos. Aqui, olha, ver requisitos. Requisitos de visto. Quando eu passo o mouse em cima do ponto de interrogação, ó, os requisitos de visto são determinados pelo passaporte com o qual você está viajando e pela duração da sua viagem. Então, muito cuidado para colocar exatamente o passaporte correto e a data correta. Você não precisa de um visto para Paraguai se tiver passaporte brasileiro, tá? Não é necessário visto por um período máximo de 90 dias. Se você quiser mais informação, você clica aqui. Então, aqui vai ter a fonte onde o Sherpa coletou essa informação, tá? Beleza. Passaporte e documentos. É necessário documento de viagem para entrar no Paraguai. Opa, mas eu preciso do passaporte, carteira de habilitação, como é que funciona? Ver detalhes. Os viajantes precisam de passaporte válido ou carteira de identidade nacional. No caso do Paraguai, que é do Mercosul, você pode acessar sem passaporte, mas não pode usar carteira de habilitação. Precisa ser uma carteira de identidade válida, né? E aqui tem a fonte onde você pode consultar. Olha só, página não encontrada. Isso é curioso, tá? Mas, olha, atualizado em 12 de fevereiro. Até uma atualização mais recente. Mas, de toda forma, o que você precisa saber aqui? Ó? Essa informação, é bom fazer os vídeos com os possíveis erros que você vê que realmente pode acontecer. Mas essa informação aqui, a informação está correta. Deve ser um probleminha no link que foi usado como fonte. Mas essa informação aqui, olha, os viajantes precisam. Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ir no Google e colar. Então, olha só, você vai ter uma informação, por exemplo, do Gov. Tá? Não vá na IA. IA joga você no buraco. Não use IA para documentação, porque nem sempre está atualizado. Tá, olha, ingresso ao Paraguai. www.gov.br. Documento de identidade vigente e válido. Pode ser RG ou passaporte. A cédula de identidade deve estar em bom estado
permitindo a correta identificação da pessoa. Não são aceitos outros documentos como CNH. Olha, perfeita a informação. Certidão Internacional de Vacina contra a febre amarela. Ah, isso aqui eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas a informação que a gente precisa está aqui. Aí você vai me perguntar assim, pô, gerador, mas eu vou ter que ficar pesquisando 2 sites? Não. O Join Sherpa, ele é o site oficial e eu confio nas informações que ele dá. Se eventualmente a fonte está com algum probleminha no link, o link está quebrado, alguma coisa, aí você pode buscar uma outra fonte confiável para validar essa informação, mas só nesses casos, tá? Beleza, então a gente já descobriu aqui que em relação a não preciso de visto, posso usar passaporte, não posso usar CNH, mas tem que usar uma carteira de identidade válida. E só para você saber, essa carteira de identidade ela tem que ser válida porque a foto tem que ser você, tem que parecer você, não dá para você criança, né, ou muito diferente de quem você é hoje, e também tem que ter sido emitida no máximo 10 anos, né, atrás. Então ela tem que ter essa validade e, obviamente, parecer você, né? Mas, enfim, vamos tirar o passaporte que a gente se preparando é um custo que é irrisório para quem viaja bastante e traz realmente uma segurança de ser uma documentação universal. Mas vamos continuar aqui. Passaporte, documento, né? É necessário documento, acabamos de passar isso aqui. Riscos e requisitos sanitários. Olha só, comprovante obrigatório de vacinação contra a febre amarela. Clicamos em ver detalhes. Então, ó, todos os viajantes que chegam diretamente ou transitam por mais de 24 horas pelo Brasil, Bolívia, Peru e Venezuela devem ter um certificado de vacinação contra a febre amarela. Esse requisito não se aplica aos seguintes viajantes: viajante com menos de 1 ano de idade. Vamos ver se essa fonte está funcionando. Deixa eu ver aqui. Ó, OMS febre amarela. Vamos ver se está funcionando. Aqui está funcionando, tá? Então aqui tem informação completa, né, da lista de países, etc. Você pode traduzir se quiser. Então, a lista de países é uma compilação de informações importantes para facilitar viagens internacionais e etc. Então, aqui você vai ter o download da documentação, tá? Olha só. A gente está falando sobre Paraguai. Ó, tá? Aqui tem todas as informações. Ó, country, país que pede a prova de vacinação contra a febre amarela para viajantes chegando de. Então, aqui tem todas as informações. Documento bom, inclusive. Beleza. O que mais? Aqui é ida. E a volta? Você não precisa de um visto para o Brasil, aí tem que ter atenção a isso, tá? Alguns países têm essa questão da reciprocidade do visto, mas obviamente nós, como brasileiros, não precisamos do visto, tá? Vacinação recomendadas para o Brasil. Recomendado não é obrigatório, tá? Recomendação é simplesmente você, o ideal é que tenha para poder viajar tranquilo. Tranquilo em relação a não pegar nenhuma doença, mas você não vai ser barrado quando a informação tiver escrito recomendado por aqui. Tá? Você pode precisar de medicamentos prescritos para malária e diarreia. Né? Pode precisar, não de obrigação. Tá? Aqui é recomendação. Então, de uma forma geral, o Paraguai a gente tem que ficar atento a documentação não pode ser CNH, não precisa ser o passaporte, e não sendo o passaporte, eu preciso de uma carteira de identidade válida. E preciso do certificado de vacinação da febre amarela. E aqui, olha, certificado de vacinação contra a febre amarela. Tirar o certificado. Eu vou deixar esse link também na descrição para ajudar vocês, tá? Então agora a gente pode pegar, por exemplo, uma outra viagem. Vamos colocar aqui, por exemplo, para Vietnã. Olha só. E o Vietnã eu vou fazer conexão em Doha. Tá? Legal. Vou pegar uma viagem aqui de 30 dias. 17 a 31, mais de 30 dias. Vamos lá. Olha como que a informação é importante. Olha, você precisa de um visto para o Vietnã se tiver passaporte brasileiro. E aqui informa Doha, ó, não é necessário visto de trânsito. Alguns países você precisa de um visto de trânsito. Por isso que tem que ter cuidado. Às vezes você está olhando só o destino final, mas onde você vai fazer uma conexão, onde você vai passar ali algumas horas, às vezes você vai precisar de uma documentação específica para trânsito. Então, aqui você pode selecionar qual opção que você quer, tá? Visto de entrada única ou visto vietnamita de múltiplas entradas. Às vezes você vai ficar ali por mais de uma vez entrando no país.
Os viajantes precisam de um passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da data de entrada. Nós fizemos uma viagem para o Vietnã há pouco tempo e minha esposa, a Thaís, ela quase não viaja por causa disso, tá? Por quê? O passaporte dela ia estar, se não me engano, com 5 meses e meio, por aí, muito próximo do vencimento na hora que ela estava chegando, que a gente estava chegando no Vietnã. Isso fez com que a gente tirasse um passaporte emergencial de última hora, foi muito corrido, mas deu tudo certo e não descuide disso, tá? Às vezes a gente fica, não, tá tudo certo, etc, porque tem país que não precisa desses 6 meses de validade, mas já fica a dica, sempre fique com um passaporte válido por pelo menos 6 meses antes de viajar, porque alguns países pedem. Na dúvida, para não ter que ficar sempre pensando se aquele país vai aceitar ou não, já se programe para renovar o passaporte nessas datas. Vacinas recomendadas. Pô, aqui é mais um critério para você cuidar da sua saúde do que um impedimento de viajar. E a mesma coisa para medicação, tá? E a volta é a mesma coisa. Não é necessário visto de trânsito para Doha, não é necessário visto para o Brasil, e as vacinas recomendadas, né, no caso do retorno do brasileiro para lá. Então, vou só fazer um último exemplo aqui. Se a gente for fazer o visto de trânsito, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos, tá? Pesquisar. Você precisa de um visto para os Estados Unidos se tiver passaporte brasileiro. Então eu preciso de um visto de trânsito. Tá tudo aqui, gente. O objetivo desse vídeo é simplesmente te ajudar a não ser impedido de viajar por falta de documentação. Então eu acho que comprar uma boa passagem, uma boa hospedagem é fundamental. Mas antes de qualquer coisa, é usar o Join Sherpa para fazer a pesquisa de qual a documentação eu preciso para aquele destino final e também para o país de trânsito. O principal ponto aqui, vou voltar para mim aqui. O principal ponto aqui é a gente se atentar a vacinação, visto e documento. São os três, o documento, o passaporte, etc. Então, quando se trata de documento, é muito a validade do passaporte, tá? Quando for usar o passaporte. E também o passaporte tem que ter uma folha toda em branco. Alguns países encrencam com isso. Então o passaporte ele precisa estar com pelo menos 6 meses de validade e ele precisa estar com uma página para carimbar em branco. Aí pode ficar tranquilo que você não tem dor de cabeça. Visto, existem 2 vistos. Tem o visto do destino final e tem o visto de trânsito. Aquele país que você vai fazer uma conexão, alguns países como os Estados Unidos, você precisa de um visto de trânsito, né? Até mesmo para ficar poucas horinhas lá. Cuidado com isso, muita gente deixa de embarcar por isso também. E a vacinação. A vacinação já quase me impediu de viajar uma vez para o Paraguai e uma vez para na África do Sul, acho que já estava com o certificado. Mas eu tive que, por sorte, eu cheguei um pouco mais cedo em Guarulhos, eu achei o escritório da Anvisa aberto e consegui em cima da hora resolver esse problema, tá? Mas assim, é um stress que não vale a pena de maneira alguma começar a viagem com esse perrengue todo. Eu sou o Pedro Gerador, aqui nesse canal eu falo sobre viagem sem perrengue. Te ajuda a viajar de uma forma tranquila para que você possa desfrutar da sua viagem do início ao fim sem passar perrengue, com as informações certas, sem gastar mais do que o necessário e vivendo uma experiência única. Então já se inscreva no canal e me conta aqui se já passou algum perrengue de viagem por questão de documentação. Até o próximo vídeo.